incrível viver uma vida de adoração. Depois de muito tempo eu entendi que a adoração não é aquilo que às vezes pensamos de estarmos na igreja, no momento do louvor, com os olhos fechados, mãos erguidas. Essa é a ideia de que muitos têm de adoração. Então, esse estudo, eu tive a inspiração no ano de 2020, olha só, no dia 1º de fevereiro, eu trouxe esse estudo para o Ministério de Louvor, onde eu fui líder por mais ou menos 5 anos. E eu trouxe esse estudo para eles, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, para que viessem a entender que a vida de adoração não era somente estarem ali em cima do palco, com o microfone, com os seus instrumentos, fazendo louvor a Deus. A vida de adoração é muito mais do que isso. Então, vamos entender alguma coisa de adoração, elencando também com louvor. Se você puder abrir sua Bíblia, ou se não puder, todos os versículos que eu mencionar estarão em slide. Essa é a versão corrigida, a Bíblia Sagrada, né? João Ferreira de Almeida. Mas se você ler uma outra tradução, o contexto bíblico é o mesmo, não foge. É só questão de tradução. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 29, no verso de número 35, esse ACF que está à frente aí significa Almeida Corrigida Fiel, tá? Disse uma das primeiras traduções da Bíblia para o português. Então, o que está escrito lá? No título está escrito Judá, entre louvor. Judá significa louvor. Então fala que e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Interessante que, olha o contexto. Ela diz, esta, se não me engano, foi Raquel: esta vez louvarei ao Senhor, porque não tinha sido a primeira. Raquel, Lia, né? Não, gente, foi Raquel. Foi Raquel não? Só teve 2? É verdade. Leia, Leia, né? Olhando um pouquinho aqui, no 32 diz aí: concebeu Leia e teve um filho, chamou seu nome de Rúben. E aí ele vai dizendo, e aí depois ela teve Levi, Simeão, Levi e depois Judá. Aí entendeu os mais velhos, né? Então, Judá significa louvor. Então, coisa interessante, né? Talvez você se pergunte, mas não temos um texto base para fazer uma sustentação. Todos os textos que nós lemos serão textos básicos. Porque Judá significa louvor, porque exatamente quando ela concebeu o último filho, ela diz: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso que o nome Judá significa louvor. Daí você pega várias terminações, que Jesus é o leão da tribo de Judá, mais na frente, leão da tribo de Judá. Você vai ver que quando Israel abençoou os 12 filhos, a saber, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Judá teve 13, Jacó, Israel, teve 13 filhos. Por que menciona as 12 tribos
Israel, porque 12 eram homens e 1 era mulher. Como a mulher não era muito vista naquela época, não tinha tanto valor, então os filhos homens, todos eles encabeçaram as 12 tribos de Israel. Judá era um deles. Mais à frente, lá no texto, quando Israel reúne todos os filhos para abençoar um a um, ele chama cada um pelo nome, e Judá, ele disse que dele não passaria o cetro reinado. Por isso que vem Jesus Cristo, leão da tribo de Judá, reino, sacerdócio eterno. Então, e se você olhar mais à frente, a tribo de Judá perdeu o cetro. Por quê? Exatamente por não ter uma vida de louvor e adoração ao único Deus. A gente vai ter isso aqui também em alguns slides. Estou dando apenas um panorama geral, o que a gente vai falar. O que é exatamente uma vida de adoração? Óbvio que em um dia de estudo eu não vou conseguir passar 51 slides, vamos assim dizer. Mas vamos tentar trabalhar aí durante as sextas-feiras, para que nós consigamos entender inúmeras formas que Deus abençoa-nos por meio de uma vida de adoração. Então, vamos entender o Judá, que significa louvor, porque a própria mãe, quando deu o nome ao filho, ela disse dessa forma. Então, uma primeira coisa que eu queria pontuar. Logo na sequência, nós temos o que? Cura em tempos secos. Então nós vamos ver essa passagem lá no capítulo de número 21, no livro de Números, que vai falar exatamente da passagem que os filhos de Israel, após destruir os cananeus, por conta da saída do Egito, muitos povos temeram aos filhos de Israel. Ele diz: ó, está vindo um povo aí, e o seu Deus os livrou lá dos egípcios. Os egípcios morreram no mar. Então esse povo eles têm um certo cuidado. Então o povo acaba sendo guiado, dirigido por Deus, porque Deus queria levá-los para o deserto para ensinar. Porque assim, eu preciso ter uma vida de adoração, sim, preciso ter uma vida de louvor, sim, mas não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Então os filhos de Israel não entenderam isso. Tanto é que boa parte deles foram consumidas no deserto. Muitos deles não alcançaram a promessa, exatamente por não se deixar que Deus fizesse da forma que Ele quisesse. Não é de qualquer forma que eu devo adorar a Deus. Existe uma forma, sim, não é uma forma padrão, não, mas existe uma forma de adorar a Deus. E aqui está falando cura em tempos secos. Aí fala o texto: e dali partiram para Beer. Este é o posto do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo ali e lhe darei água. Foi? O 17. O 17 que não está ali. Então Israel cantou este cântico: sobre poço e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, é o verso 18, que escavaram os nobres do povo e o legislador com os seus bordões, e do deserto partiram para Matana, e de Matana para Nariel, e de Nariel para Bemote, e de Bemote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do descrito. Ou seja, eles fizeram aqui uma forma de adoração, porque daquele poço Deus proveu água. Então, daqui nós podemos dizer que a cura em tempos secos, naquele momento, foi uma forma de adoração. Eles começaram a dizer do poço, né? Coisa tremenda, né? Do poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo. Então eles começaram, por meio dessa atitude,
trazer a glória para quem? A glória para Deus. Então, a cura nos tempos secos, é que aqui está em 2, né? Eu fiz um. Isso, ó. Ela está esperta. Ela fez os 2 versículos aqui. E eu continuei lendo, né? Só para que vocês entendessem. Então, Israel cantou esse cântico: brota, ó poço, cantai dele. Então, por meio dessa atitude, né, de aclamar para que Deus intervisse, eles estavam adorando a Deus. Porque era somente Deus que poderia fazer brotar água daquele poço. Então, uma vida de adoração também traz cura para os tempos secos. A gente sem água não é nada, não é verdade? Nós viemos de casa para cá, estava chovendo, mas eu cheguei aqui com sede. Agora imagine, no deserto causticante, 40 graus ou mais. Estamos falando aqui de aproximadamente 1.800.000 pessoas, que era só de homens eram 600.000, sem contar mulheres e crianças, e idosos talvez eles não contavam. Imagine o saneamento básico como que era ali para aquele povo, né? Até mesmo porque o nosso corpo era formado por um percentual muito grande de água. Exatamente. E citado num local muito quente como era o deserto, as pessoas precisavam da água, né? Nós vivendo hoje esse calor que nós estamos vivendo nos últimos tempos, quanto a gente não está consumindo de água? Muita água. Então, imagina aqui que não água somente para consumir, para beber, mas água para as necessidades básicas, de lavar, uma série de coisas, né, que eles precisavam fazer. Então, uma vida de adoração também traz cura para os tempos secos. Aqui falando da água, né, que lá na frente a gente vai ver que a água simboliza o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então, e aqui neste slide nós vamos falar que a adoração somente a Deus é um dos mandamentos. Somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Este texto, desta forma, baseado em 2 de Crônicas, no capítulo de número 5, versos 13 e 14. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, era organizado, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Observa que a vida de adoração, quando adoramos somente ao único Deus, acontece um fenômeno sobrenatural. Talvez os sacerdotes nunca tinham visto aquilo. Esse texto fala assim, quando Salomão, na verdade Davi, que foi seu pai, pediu para construir: Deus me permita construir um reino, um templo para o Senhor, uma casa para o Senhor adorar, porque a arca está sendo colocada em tabernáculos e eu habito numa casa bonita. E aí Deus diz, Davi, né, o profeta foi até Davi e disse: é boa essa coisa que o Senhor está pensando, né? Vai, faça, né? É um projeto bom. E aí Deus levanta o mesmo profeta e diz que não seria Davi, mas que por ele ter pedido uma coisa tão interessante, que esse tipo de coisa não traria a glória para Davi. É óbvio que Davi ficaria lembrado por ter construído a casa, o templo do Senhor,
Mas Deus olhou, viu a sinceridade do coração de Davi e disse: mas eu permitirei que um da sua casa, que a sua linhagem, que a sua descendência construa. E esse alguém foi Salomão. Então, a Bíblia fala que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque quando eles entraram, no verso anterior fala, e cantavam para fazerem ouvir uma só voz. Isso quer dizer, uníssono. Era algo organizado, não era algo bagunçado, era algo organizado. Então a adoração que é feita a Deus, ela precisa ser organizada. Ela não pode ser uma coisa bagunçada. Um faz uma coisa, outro faz outra, aquela coisa. Não, é algo organizado. Eles se reuniam para fazer isso aqui. Quando eles uniformemente tocavam as trombetas, eles faziam o mesmo som e cantavam a mesma coisa. Aí bendizendo e louvando a quem? Ao Senhor. E aí eles fizeram o quê? Levantando eles a voz com trombetas e outros instrumentos musicais, ou seja, eram vários instrumentos espalhados entre eles, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Observa aqui que eles não usaram muito vernáculo, muitas palavras, muitas coisas. Atitude e ação assertiva. Conseguiram perceber? Atitude e ação assertiva. Atitude, organização. Você toca isso aqui, a gente canta isso daqui. Agora vamos levantar junto, voz, instrumento. E aí, qual a única palavra que eles disseram? Porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha que coisa interessante. Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. O versículo fala: e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando a adoração a Deus ela é feita de forma uniforme, organizada e direta, a resposta de Deus vem de forma sobrenatural, de forma que nós não conseguimos permanecer de pé, e a glória de Deus nos enche. Então a adoração, uma vida de adoração, ela tem que ser voltada única e exclusivamente para Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso, da qual eu preguei aqui no domingo, para os irmãos que não estavam, você subiu lá, né? Ainda não, vai subir. Logo mais, aguarde os próximos capítulos e subirá lá nos canais, no seu canal, né? Nos dois canais. Vai subir lá. A oração do Pai Nosso tem um texto que diz: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu expliquei, mas não tem que ser o contrário? Não teria que ser o contrário? Pela lógica, né? Que seja feita a tua vontade. Onde Deus está? No céu. Mas aí o verso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra e depois no céu. Porque nós precisamos estar de acordo, entende? Por isso que é terra e depois céu. Porque quando eu estou de acordo aqui na terra, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, concordância. Deus não interfere na discordância humana. Tem um versículo bíblico que diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então precisa concordância haver entre os homens. Havendo a concordância aqui, o céu valida. Havendo concordância aqui, está conforme a vontade de Deus, aí acontece. Então, uma vida de adoração é uma vida de sobrenatural. Entrou a glória de Deus por meio de nuvem. É óbvio que a tradução aqui está nuvem, porque não se conseguiram traduzir de uma outra forma o que aconteceu ali, né? Mas eu imagino que foi algo além de nuvem, porque quando a glória de Deus invade, né? Isaías viu lá no capítulo 6 que ele diz que aquela parte das vestes do braço que descia e cobria e enchia o templo e entrou aquela glória, né? Eles traduzem como nuvem, mas é um algo sobrenatural
que ao mesmo tempo que é visível, é invisível, porque é de Deus, é coisa de Deus, e as coisas de Deus não se explicam, mas só pelo fato de o texto dizer que eles não podiam permanecer de pé, eu entendo que eles foram arremessados ao chão. Entende? Porque a glória de Deus é algo tremendo. Quando a adoração ela é direcionada, algo sobrenatural acontece. Então falamos no slide anterior de uma vida, a adoração que cura tempos difíceis, secos, a saber, tempos secos. Agora estamos falando de uma adoração direcionada, adoração somente a Deus. Por que eu fiz questão de colocar adoração somente a Deus? Porque eu posso adorar algum tipo de coisa? Sim ou não? Sim. Eu posso adorar algum tipo de coisa? Sim ou não? Sim. Por exemplo, um time de futebol, um filho, uma esposa, um emprego, e tudo isso é adoração que tira o foco de Deus. Teve um profeta e quando Deus lhe deu a sua esposa, ele colocou a esposa acima de Deus. Deus levou a esposa embora. E não só levou a esposa embora, disse para ele: levanta, se veste, lava seu rosto, deixou ele passar o período de luto e vai pregar para a nação. Que coisa interessante, né? Aí fala: nossa, Deus foi tão ruim ter feito esse tipo de coisa. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e a Ele prestarás culto, prestarás respeito, prestará adoração. Então a adoração é somente a Deus. Mas como eu sei que eu estou adorando somente a Deus? Que eu não estou colocando outra coisa no lugar de Deus? Nós temos 24 horas no nosso dia. É só você ponderar. Quanto tempo eu estou gastando nas redes sociais? Quanto tempo eu estou gastando nas plataformas de streaming, plataformas digitais, Netflix, YouTube, TikTok, tantas outras que existem aí? Quanto tempo eu estou gastando com esse tipo de coisa? E quanto tempo eu estou me relacionando com meu Deus? A relação com Deus não é somente estarmos aqui no culto, sexta, ou de domingo a domingo, não importa o dia de culto que você tem na sua igreja. Nós precisamos entender que esses momentos que estamos juntos aqui na igreja, nós estamos adorando a Deus em família, a família da fé. Mas a minha vida em particular, ela precisa ser uma vida de adoração somente a Deus. Em casa, no trabalho, no coletivo, no convívio social, no meio da parentela, o meu testemunho, o que eu falo, o que eu vejo, o que eu penso, está trazendo glória para Deus? Se está trazendo glória para Deus, isso é um indício que a minha adoração está sendo somente para Deus. Agora, difícil quando você está no local e as pessoas acabam descobrindo que você é um cristão, porque até então você era um cristão 007, o cristão James Bond, ninguém sabe, é um cristão secreto, assim como tem um agente secreto, você é um cristão secreto, ninguém sabe quem é você. Quando as pessoas descobrem que você é cristão, e aí vem aquela bendita frase: você é crente, né? Que o pessoal costuma usar isso, né? Você é crente? Nossa, mas nem parece. É difícil. Não é difícil e eu já ouvi isso. Depois que eu ouvi isso, eu fiquei preocupado. Falei: Senhor, tem alguma coisa errada comigo, porque as pessoas não conseguem olhar para mim e ver que eu sou um cristão. E aí, depois de muitos anos, a conduta foi mudando, Deus foi nos ensinando, a esposa pontuando algumas coisas que a gente precisa melhorar, porque o nosso maior espelho é a nossa família, esposa e filhos. É o nosso maior espelho. Aprenda isso, pastor. Eu acredito que você já sabe. Você chega diante do espelho, você acha que está abafando, está aquela coisa maravilhosa, e aí sua filha olha, nossa pai, que barriga grande. Aí
fala, meu Deus do céu, preciso me cuidar, né? Nossa, pai, que camisa feia. E você estava achando que, estava parecendo aquele galão todo. Nossa, pai, que cabelo grande, está parecendo a Juba do Leandro. Aí, você sabe realmente. Então, o nosso maior espelho está em casa. Então, e outra, mulher falando. Mulher falando, acaba, porque o negócio é sério. O negócio é sério. Na casa são 3, né? A maioria vence. Em casa é 2, mas só eu. A maioria vence. O choro é grande, mas, mesmo assim não adianta. Interessante, isso é sábio da parte do Senhor. Então, adoração somente a Deus. Adoração somente a Deus. Quando eu falo, por que eu estou demorando um pouquinho mais nesse slide? Porque a adoração somente a Deus tem que ser um estilo. Não pode ser algo religioso. E religião não combina com Deus. Repita comigo: religião. Repita após mim mais forte: religião. Não combina com Deus. Porque Deus não é religião. Quando as pessoas perguntam assim: qual religião você faz parte? Eu respondo: nenhuma. Como assim você não é crente? Religião é uma coisa, ser cristão é outra. Adoração somente a Deus é um estilo de vida. Falando um pouquinho mais difícil, é um lifestyle. Estilo de vida. Eu tenho que querer ter uma vida de adoração. Eu tenho que almejar ter uma vida de adoração. Não é num passe de mágica: estralei meus dedos, tornei-me um adorador. E não é também como faziam escribas e fariseus, que quando estavam jejuando, eles faziam questão de fazer aquelas caras feias, se cobriam de cinza para que todo mundo visse. Aí Jesus falou assim: não é esse tipo aí, não é dessa forma aí. Além disso, eles faziam assim: eu jejuo, mas esse aí, olha só, que estilo de vida é esse de trazer adoração para Deus se eu estou julgando o meu irmão? Não é verdade? Agora, como é que eu vou julgar um semelhante a mim se eu sou igual? Por isso que o texto bíblico diz: não julgueis, porque com a mesma medida que julgares, será julgado. Então, se eu descer a pancada na época, com essa mesma pancada eu vou receber. Talvez não der, mas de outro. Então é complicado. Então a adoração a Deus, ela tem que ser um estilo de vida. É um estilo. Eu escolho, eu decido adorar somente a Deus e servir somente a Deus. Olha, esse negócio é tão interessante que eu falei no início dessa semana. Eu falei assim: eu vou fazer um sacrifício. Minha esposa não sabe disso, está sabendo agora, em relação a isso. Aí eu acordei de manhã, a barriga fez: eita, vai ser hoje. Dei aquela segurada, fui até o trabalho. Cheguei no trabalho, agradeci a Deus por estar lá e falei: Senhor, aqui eu renovo a aliança que eu fiz contigo antes de sair de casa. Até o horário do almoço estarei assim, em favor daquele propósito. Terminei de falar, daqui a pouco vem o pessoal do RH da empresa: pessoal, Sala São Paulo, café de boas-vindas. Sala São Paulo, café de boas-vindas. Irmão, eu estou na empresa há mais de 2 anos. É a primeira vez que a empresa faz café. Eu falei: mas parece um negócio mesmo, né? No dia que você fala que vai fazer um sacrifício, a empresa faz um café de boas-vindas. Porque o setor que eu trabalho não parou de férias coletivas, mas alguns setores da empresa, marketing, comercial, fizeram um recesso. Eles trabalharam até o dia 22 e voltaram agora dia 8. Então eles fizeram um café de boas-vindas. Olha só que coisa. Vamos lá. Eu fui lá, peguei o que eu precisava pegar e deixei separadinho. Falei: bichão, você fez igual Jesus, né? O bichão sabia que Jesus estava com fome. E no deserto, qualquer comida é comida. Imagine um pão no deserto. Quem não queria um pão no deserto? Você com a fome de 40 dias. Não é de um dia sem comer, não é de uma refeição sem comer. Era 40 dias, 40 noites.
A Bíblia fala que ele teve fome? Sim. O ser humano, 40 dias e 40 noites teve fome. O adversário vai te provar exatamente naquilo que ele sabe que Deus vai honrar você. Entende? Então, a empresa veio com a ideia do café. Eu fui lá, peguei o que eu precisava pegar e deixei no cantinho. No lanche da tarde eu como. São coisas não perecíveis que não estragavam, mas o meu propósito que eu tinha feito com Deus, irmão, assim que acordei e validei, quando eu cheguei na empresa, eu cumpri. Poderia ter quebrado? Senhor, dá licença só hoje, porque eu não sabia que a empresa ia fazer um café, então eu hoje como e amanhã eu faço. Aí você já quebraria a aliança. Deus te prova. Deus deu um filho para Abraão, não foi? Deus deu um filho para Abraão, pediu um filho? Abraão pediu? Não. Abraão não pediu. Deus disse que daria. O mesmo Deus que disse que daria, você agora eu quero que você entregue esse sacrifício a mim. Mas como assim? Não parece contraditório? O mesmo Deus que dá, toma? A intenção de Deus era saber onde estava o coração de Abraão. Eu dei o filho para você, mas esse filho está tomando o meu lugar no teu coração? Não, Senhor. Para saber, precisaria provar. Quando Deus viu que Abraão realmente imolaria o seu filho, aí Deus falou: não faça tal. Deus vai nos provar em várias formas, em várias ocasiões, em várias circunstâncias, e nós precisamos estar com uma vida de adoração, e essa adoração é somente a Ele. Por que somente a Ele? Porque tudo que nós fizermos aqui na terra, a glória tem que ser para Deus. Se a glória vem para mim, você tem que agir como se fosse um escudo. Bate em você, você reverte para Deus. Bate em você, você reverte para Deus. Bate em... Entendeu como é que funciona? Bate em você, reverte para Ele. Bate em você, reverte para Ele. Porque a adoração é somente para Deus. Amém? Vamos para o próximo. Eita, isso aqui também é forte. Eita, papai. Louvor poderoso gera. Louvor poderoso gera vitória. Texto base agora, o mesmo livro de Crônicas. Segundo de Crônicas, no capítulo 20, e o verso de número 15 a 22. Glória a Deus. O louvor poderoso. Olha aí. Por que o louvor é poderoso? Porque estava louvando o poderoso. O louvor só é poderoso quando adora ao poderoso. Entendeu isso também? O louvor é poderoso porque estava adorando o poderoso. Vamos lá. 2 de Crônicas 20, de 15 a 22. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui mais um texto de forma maravilhosa que Deus deu à nação de Israel por meio de Josafá. Ele disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvar ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta.
E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E, ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha que coisa impressionante o Senhor fez aqui, por meio do louvor. A Bíblia vai contar que eles tinham se preparado, e os filhos de Amon, Amonitas, e de Moabe, conhecido como Moabitas, eles estavam vindo contra os filhos de Israel. Olha, esse povo era um povo que tinha muita raiva de Israel, né? Eu ouvi um estudo do pastor Juscelio de Souza, ele é um dos nossos mentores, e ele fala que os filhos de Amon e de Moabe não são somente os filhos de Amon e Moabe, são duas entidades malignas, porque esses dois homens são os filhos de incesto de Ló e suas duas filhas. Os irmãos lembram da história? Quando Abraão, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, vou para em terra para o local que eu te mostrarei. Abraão obedeceu? Sim ou não? Não, porque ele levou o sobrinho. Era para ele sair. Se é para sair da parentela, por que vai levar o sobrinho, né? Porque eu gosto muito do meu sobrinho. Estou conjecturando aqui, né? É aquela coisa. Não obedeceu. Não obedeceu. Obedecendo. Tentou fazer a coisa certa de forma errada. Quando levou o sobrinho, quando ele levou o sobrinho, Deus disse para ele sair para o local que eu mostraria. Foi? Levou o sobrinho. Deus não mostrou nada. E aí os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão, de forma que não dava mais para andar juntos. E aí Abraão: precisamos decidir para onde nós vamos. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, porque não dá mais para viver nessa confusão. E aí Ló escolheu o lado de Sodoma e Gomorra, que era mais bonitinho, as campinas e tal, e foi para lá que ele desceu. Quando Deus viu que precisava destruir aquele lugar, enviou anjos a Ló e disse: escapa por tua vida, vá para os montes, porque o Senhor vai destruir essa cidade. E a ordem de Deus era: escapa por tua vida, não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou, virou estátua de sal. Desta forma ficou Ló e suas duas filhas. Para continuar a geração, elas resolveram embebedar o pai. E aí, nesse processo todo, nasceram dois filhos. Então, Amon e Moabe são dois povos que eram inimigos de Israel. Entende? Então aqui a Bíblia fala que eles subiram contra os filhos de Israel. E Jeosafá, que era o rei, já tinha preparado os homens, o armamento de guerra. Só que imagine aqui que eram duas nações que estavam vindo contra os filhos de Deus. Duas nações que se juntaram, se alcançaram, porque eram irmãos, né? Amon e Moabe eram co-irmãos, vamos assim dizer, parentes. Então eles subiram juntos para destruir o povo. Deus enviou o profeta, e Deus deu a estratégia para o profeta, porque o louvor poderoso, ele gera vitória. Se você olhar nos versos, o verso número 21 diz assim, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor,
que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Quem que estava na frente da batalha? Normalmente quem vai na frente da batalha, mais conhecido como a infantaria, né? São os primeiros ali que morrem. São os que estão ali na frente da batalha, a infantaria. Mas ele ordenou cantores, ou seja, escolheu alguns. Vocês estarão na frente da batalha para louvar a majestade santa. Então a estratégia de guerra aqui tinha alguma coisa diferente. Não tinha arma física, mas tinha arma espiritual. A arma espiritual era os cantores que louvavam o Senhor. Cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Observe que é louvai. É um pedido? É um pedido? Louvai está no imperativo. Então eu acredito que um olhar para o outro e fala assim: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, ou dura para sempre. Uns diziam para o outro: louvai, 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 louvai. Saber os cantores eram vários. E o verso seguinte: e quando começaram a cantar, observa, quando começaram a cantar e a dar louvores a quem? O Senhor, pois o que? Emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir. Ou seja, além dos filhos de Amon e Moabe, ainda tinha o povo das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados. Você já viu uma barata quando você joga o veneno nela lá? Ela fica toda, né? Ela vai para lá, ela vem para cá, daqui a pouco ela vira e fica com as pernas para cima até morrer. Ou seja, eles ficaram desorientados. Mas eles tiveram que lutar. Se você ler o texto inteiro, eles não lançaram uma flecha sequer, uma lança sequer. Ninguém precisou desembainhar a espada. Observe que as espadas ficavam embanhadas, né? Quando eles desciam a guerra, quando percebiam o inimigo se aproximar de certa distância, é que eles desembanhavam a espada para lutar. Entende? Então, provavelmente os homens de guerra estavam com as suas espadas à bainha, estavam obviamente preparados com seus arcos, com as suas flechas, com as suas lanças, com seus escudos, mas não precisavam lutar, porque a ordem do Senhor lá atrás para ele é que eles não precisariam lutar. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai, ou seja, temos multidão, nós temos que estar preparados para o que vier. Se tiver guerra, temos que estar preparados, mas não tereis que pelejar, mas estejam prontidão, estejam apostos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ainda diz: não temais, nem vos assusteis, amanhã vocês vão sair em encontro, porque quem vai pelejar é quem? O Senhor. O Senhor será convosco. Observe, por que a ordem era não temais? Porque diante daquele número de gente vindo contra eles, a ordem de Deus é: estai e ficai parados. Porque na hora da dificuldade, a gente quer correr, não quer? Na hora da dificuldade, na hora da aprovação, na hora da tribulação, a gente quer correr, a gente quer fugir. E provavelmente em quantidade numérica, os filhos de Israel eram bem menores. Eram 3 povos juntos contra uma só nação. Entende? Então, por isso que a ordem do Senhor era para que eles não iam pelejar. Mas esse negócio aqui é tremendo. Você vai para a guerra, mas não vai lutar. Como é que você vai colocar na cabeça de alguém que está indo para a guerra e não terá que lutar? Eles ficaram imaginando o que iria acontecer.
postais de vocês estejam apostos e cai parados, e só vê a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, porque o louvor poderoso gera a vitória. Deus estava usando uma arma diferente: adoração por meio do louvor. Desta vez, observa, de novo de forma organizada, porque o rei escolheu os cantores que estariam lá. Talvez seja alguém que não tinha uma voz bonita, mas tinha uma vida de adorador. Talvez não fosse alguém que tocasse bem, mas que tinha uma vida de adorador. O que importa para Deus não é a sua voz bonita, a sua roupa bonita, a forma de você se portar de forma bonita, bem elegante. Não, para Deus é sinceridade de coração. Eu posso não ter uma voz das mais tidas como a voz do momento, uma voz forte, uma voz que ao entrar nos nossos ouvidos, aquela coisa linda, maravilhosa, mas o coração sincero, Deus recebe a adoração como cheiro suave. Então imagine quando aqueles homens começaram a cantar, dizendo: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade ela dura para sempre. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles louvavam, eles adoravam e diziam para o outro: louvai, 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 ordem imperativa, louvai, louvai, louvai. Eles começaram a louvar, e Deus disse, a palavra do Senhor diz que Deus mandou emboscada entre aqueles povos inimigos, que eles ficaram desbaratados. O louvor poderoso gerou a vitória. Nenhum deles precisou lutar. Muitos provavelmente estavam com medo, né? Muitos homens subindo contra eles estavam com medo, certamente. Mas o Senhor disse: amanhã vocês irão pelejar, mas vocês irão para a guerra, mas não irão pelejar, porque o Senhor vai pelejar por vocês. Coisa maravilhosa. Quando o louvor é poderoso, ele gera vitória. E que vitória, hein? Imagine para os inimigos, né? Você perdeu uma guerra, tendo que lutar é uma coisa. Você foi para a guerra com os homens que você tinha uma diversidade numérica, uns tinha mais, outros tinha menos, talvez isso você perdeu, e já ia ficar feio se esse povo perdesse lutando mesmo com a quantidade numérica maior. Mas eu acho que foi muito mais humilhante eles perdendo a guerra sem o povo inimigo tendo que lutar. Muito mais humilhante, não é verdade? Então Deus faz coisas que às vezes nos deixam assim, estarrecidos. Deus diz para o povo: ficai apostos e vede. Então eu imagino que os filhos de Israel também ficaram assustados com aquele tanto de gente e o povo tudo desbaratado, não sei o que, aquela coisa toda, não é? Em um outro texto bíblico diz que Deus também disse que eles iriam para a guerra e que eles também não precisariam lutar, e eles também usaram uma das armas diferenciadas que Deus instruiu para que eles fizessem. E a Bíblia diz que o exército inimigo começou a lutar entre eles. Olha que coisa! Os que estavam aliançados para lutarem contra os filhos de Deus. Oi? Entendeu? É esse, né? 23 em diante. Deixa eu ver se está aqui. Não. Aqui, ó. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Ou seja, tinham três povos: Amon, Amonitas, Moabitas e os povos das montanhas. Aí os filhos de Amon e Moabe subiram contra os das montanhas. Aí destruíram os da montanha. E depois destruíram o outro. Que coisa, né? Que coisa. Só Deus faz esse tipo de coisa. Então o louvor poderoso gera vitória. Por isso que é bom viver uma vida de louvor e adoração, porque nós nunca saberemos como será o desfecho. Não é verdade? Nós nunca saberemos qual será o desfecho.
Mas uma coisa é certa: o desfecho será sempre um desfecho de vitória. Amém, irmãos? Amém. O desfecho será sempre um desfecho de vitória. Então, a minha vida de adoração também inclui louvor, e o louvor poderoso gera vitória. Amém? É interessante que, porque a sua benignidade é uma característica de quem é bom. Quando Deus ouviu aqueles cantores dizendo: você precisa louvar o Senhor, porque Ele é bom. Não é o mesmo texto lá de trás? Que os levitas, sim, levitas, aqui não eram levitas, que estavam diante do Senhor lá no templo, depois que Salomão levantou, que a glória do Senhor encheu, não era a mesma coisa? Louvar o Senhor, porque a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Entendeu? Eram adorações que expressavam a mesma letra em contextos diferentes. Olha que coisa maravilhosa. Um contexto de alegria, de celebração, porque o templo do Senhor tinha sido levantado e agora os cultos, os rituais que se faziam agora precisavam acontecer dentro do templo, porque agora tinha o templo. Era um contexto diferenciado de alegria, de júbilo, de celebração. Esse contexto aqui era um contexto diferenciado de temor, de guerra. Observe que no contexto de guerra, muitas pessoas que não têm nada a ver perdem parentes, pessoas queridas, perdem coisas, perdem suas casas, né? Em alguns suas vidas. Então a guerra sempre traz consequências, mas aqui, pela bondade e misericórdia do único Deus, ninguém precisou lutar, e a vitória foi garantida, porque o Senhor é bom e a sua bondade, benignidade dura para sempre. Amém? Paramos aí no slide de número 9. Semana que vem continuaremos a partir do slide 9 não, né? Nós paramos no 9 não, né? Pela direita aqui. Nós paramos no 14. Semana que vem continuaremos no 15. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Nós vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Se quiser avisar aí, por favor. Interessante, pastor.